A paz do Senhor, amados. Esta é a lição da Escola Dominical, terceiro trimestre de 2017, adultos. A razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Comentarista dessa lição, nosso pastor Ezequias Soares. A lição de hoje, 30 de julho de 2017, a identidade do Espírito Santo. Texto áureo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verdade prática. Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenerado o pecador e que falou por meio dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 14, versículos do 15 até o 18 e depois o versículo 26. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Comentário da lição, introdução. As Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta e sua personalidade, sua consubstancialidade com o Pai e o Filho como terceira pessoa da Trindade e suas obras no contexto histórico salvífico. Todos esses dados da revelação só foram definidos depois do Concílio de Nicéia. A formulação da doutrina pneumatológica aconteceu tardiamente na história da Igreja, na segunda metade do século IV. A presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia. Primeira parte da lição: o Espírito Santo. Primeiro tópico: a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da Igreja no século IV. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifesta o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, o Espírito habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Segundo tópico da lição: o esquecimento. Há abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo no que diz respeito à sua personalidade e divindade, bem como ao seu relacionamento com o Pai e o Filho. Ele aparece literalmente em toda a Bíblia, desde o Gênesis, na criação, como se encontra em Gênesis capítulo 1 e o versículo 2, até o Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Mas esses dados da revelação precisam ser definidos. Daí a necessidade de formulações teológicas exigida pela nova realidade cultural em que a Igreja vivia e pelas demais civilizações em que o Evangelho havia penetrado. Essa difícil tarefa levou séculos para ser concluída, e as várias tentativas resultaram também em heresias. Terceiro tópico: o Espírito Santo e os primeiros cristãos. À luz do Novo Testamento e comparando com a literatura patrística dos séculos 2 e 3, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais da Igreja do referido período. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base bíblica, só aconteceu a partir de Atanásio e dos três grandes capadócios. Além disso, a conceituação sobre o Espírito Santo era quase sempre inadequada. Segunda parte da lição: a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Primeiro tópico: a divindade declarada.
O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Os nomes Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso se encontra em Atos capítulo 5, versículo 3 e a parte B do versículo 4. Deus e o Espírito Santo aqui são uma mesma divindade. O apóstolo Paulo também emprega esse tipo de linguagem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Isto vem desde o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. É nessa linguagem que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Segundo tópico, a divindade revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Isso está claro nas construções tripartidas do Novo Testamento. Em relação ao Pai, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É igualmente chamado de Espírito de Deus e de o Espírito que provém de Deus. Concernente ao Filho, ele é chamado por Jesus de outro Consolador. O termo grego para Consolador aqui é Paracleto, que significa ajudador, advogado, e é aplicado ao Senhor Jesus como advogado. Ele é chamado de Espírito de Jesus, Espírito de Cristo e ainda é Espírito de seu Filho. Terceiro tópico, obras divinas. A divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta nas Escrituras, nem somente pelo relacionamento dele com o Pai e o Filho, mas também nas obras de Deus. O Espírito Santo é o Criador do universo e dos seres humanos. Você pode aí conferir em Jó, capítulo 26, versículo 13, capítulo 33 e o versículo 4. Também você pode conferir em Salmo 104, versículo 30. Ele gerou Jesus e o ressuscitou dentre os mortos e ressuscitará os fiéis. Ele é o Senhor da igreja. Autor do novo nascimento, ele dá vida. Ele regenera o pecador e distribui os dons espirituais. Assim, o credo niceno-constantinopolitano declara: e no Espírito Santo o Senhor é vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. A confirmação bíblica dessa verdade é abundante. Terceira parte da lição, os atributos da divindade. Primeiro tópico, alguns atributos incomunicáveis. A divindade do Espírito Santo é revelada também nos seus atributos divinos. Aqui apresentamos apenas alguns, devido à exiguidade do espaço, que é pequeno o espaço. O Espírito é onipotente. Conferir Romanos capítulo 15, versículo 19. Ele também é a fonte de poder e milagre. Conferir Mateus capítulo 12, versículo 28. Ele, o Espírito Santo, é onipresente. Está em toda parte do universo. Conferir em Salmos 139, versículo de 7 até o 10. O Espírito Santo é onisciente, pois conhece todas as coisas, desde as profundezas de Deus. Conferir em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. Passando pelo coração humano, o Espírito Santo, ele passa pelo coração humano. Isso se encontra em Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Até alcançar as coisas futuras. Lucas, capítulo 2, versículo 26. Assim a Bíblia ensina que o Espírito Santo é eterno. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Segundo tópico,
alguns atributos comunicáveis. A santidade de Deus é o atributo mais solenizado nas Escrituras. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta de sua natureza e não como resultado de uma fonte externa. Ele é santo em si mesmo, assim não precisa ser santificado, pois é ele quem santifica. Romanos capítulo 15, versículo 16. A bondade é outro atributo divino, por isso Jesus disse: ninguém há bom senão um, que é Deus. Marcos capítulo 10, versículo 18. E passagens paralelas de Mateus capítulo 19, versículo 17 e Lucas capítulo 18, versículo 19. No entanto, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é bom. Neemias capítulo 9, versículo 20. O Espírito Santo é a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6. O Espírito Santo é sábio. Isaías capítulo 11, versículo 2. Terceiro tópico. O Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19. Isso significa ser o Espírito Santo objeto de nossa fé, pois em seu nome somos batizados, indicando reconhecimento igual ao do Pai e do Filho. A expressão comunhão com o Espírito Santo, que se encontra segundo Coríntios capítulo 13, versículo 13, mostra que ele é não apenas objeto de nossa fé, mas também de nossa oração e adoração. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita à outra, como se houvesse uma hierarquia na substância divina. Existe sim uma distinção de serviço, e o Espírito Santo representa os interesses do Pai e do Filho na vida da igreja aqui na terra. João, capítulo 16, versículo 13 e o 14. Quarto ponto da lição: personalidade do Espírito Santo. Primeiro tópico: as faculdades da personalidade. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível, e tem sido crenças da igreja desde o princípio. Há nele elementos constitutivos da personalidade, tais como intelecto, pois ele penetra todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele penetra na inteligência. Romanos capítulo 8, versículo 27. Ele tem emoção, sensibilidade. Romanos capítulo 15, versículo 30. E também possui vontade própria. Atos capítulo 16, versículo 7. As três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a personalidade. Segundo tópico: reações do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 19 ao 21. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 29 ao 31. Os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Conclusão da lição. A frase que se refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade se deve ao fato de seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na fórmula batismal. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana, porque o Pai
o Filho e o Espírito Santo são um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Louvado seja o nome do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a todos. Amém.